com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade. E sonhou com viver numa cidade melhor. É o sonho que nos une. Porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Som. Bom, beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Jatobá. Eu faço parte do Instituto Intercidadania, de uma cooperativa de desenvolvimento de software livre chamada EITA, e também do Pontão de Cultura Digital ITEIA e da produtora colaborativa PE, que funciona aqui na Universidade Federal de Pernambuco. O assunto que a gente tem para conversar hoje é gestão coletiva de moedas sociais digitais utilizando o software livre Corais. Ou seja, é um debate sobre economia solidária, sobre a gente fazer moeda, fazer banco comunitário, fazer dinheiro onde às vezes não existe a moeda corrente, a moeda real, né? Então é um debate que envolve vários conhecimentos e o software livre tem um papel fundamental nesse processo. Ele tem o papel de fazer a moeda existir, registrar transações, exibir saldo, fazer uma moeda eletrônica, né? Um Visa Electron social. Então é um desafio grande, e o software livre, que é o que esse palco Júpiter abriga aqui nesse espaço, propõe. A gente tenta apresentar aqui então uma solução através desse software livre, que é a plataforma Corais. É www.corais.org. Quem está com internet aí, ficou curioso, pode já acessar e tentar ver um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passar aqui um pouco o conceito, né, sobre moedas sociais. O que são, primeiro, moedas complementares. Ninguém aqui está falando da anarquia completa, da gente desistir de dialogar com a moeda corrente do nosso país. Mas a gente pode ter, de alguma maneira, moedas complementares, e algumas dessas moedas complementares podem ter o caráter, o status de ser uma moeda social, de ter um cunho social, de ter um fim coletivo, comunitário, não apenas o lucro, o acúmulo e o bem de uma pessoa só, mas construir bem comum. Então esse é um tipo de moeda complementar que tem algumas características, né, que tem alguns objetivos, e que ela é gerida de maneira coletiva, que é o tópico dessa apresentação. E aí, algumas moedas sociais, elas podem ser também moedas digitais. Elas podem acontecer no meio eletrônico e não simplesmente no meio físico. Existem moedas sociais que são físicas, ela pode ser um papel impresso no computador, uma bolinha feita de barro, por exemplo, ou de outro material, de pedra que você tenha, mas pode ser também um dado, né, um bit, uma informação num banco de dados que registra e que dá aquele valor. E aí, para fazer isso, existe um software livre que usa a plataforma Drupal, que usa o framework do OpenAtrium, e que tem ali alguns plugins que possibilitam a gente fazer uma share economy, uma economia coletiva, uma gestão coletiva econômica, e ter um registro, então, dessa moeda que a gente está criando. E aí eu vou dar exemplo de duas moedas sociais digitais e depois alguns links, né, porque não vai dar tempo, são 40 minutos apenas, e eu queria também tirar algumas dúvidas, né, de quem estiver aqui quiser conversar um pouco, mas qualquer um daqui pode criar seu banco comunitário a partir de agora. Qualquer um aqui pode ser, de alguma maneira, um bancário. Eu não vou dizer um banqueiro, porque o banqueiro, na verdade, está acumulando capital, e a gente aqui está querendo, na verdade, criar uma economia coletiva. Então, todo mundo pode trabalhar um pouco no banco, pode usufruir desse banco, mas esse banco não tem um dono. Assim como a rádio comunitária não deveria ter um dono, assim como várias outras organizações que deveriam propor mudanças sociais, não deveria ter uma pessoa que comanda, e sim um grupo que se apropria e faz isso acontecer, né? Então, na verdade, a gente vai mostrar aqui rapidamente como é que isso acontece. Primeira coisa que eu acho importante a gente debater é onde essa informação se encaixa, né? Isso se encaixa na economia solidária. Só do pessoal que está assistindo aqui, alguém já ouviu falar desse termo, economia solidária? Levanta a mão aqui quem já ouviu falar de economia solidária. Ó, chegou um pessoal agora aqui que já conhece bastante esse termo. Mas quem não conhecer, economia solidária é um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas de forma auto
na forma de autogestão, ou seja, de forma autogestionária, no nível horizontal de hierarquia. Não existe uma pirâmide, não existe um que detém mais poder, que ganha mais, enquanto outros ganham menos. Não existe um que tem muito dinheiro para comprar a sua cobertura em Boa Viagem, enquanto a grande parte da organização que ele trabalha paga a prestação do Minha Casa Minha Vida. Não é esse o modelo que a economia solidária se encaixa. A economia solidária se encaixa no modelo onde todo mundo trabalha X horas e ganha pela hora que trabalha. Esse é um modelo onde todo mundo está no mesmo nível, todo mundo é patrão, todo mundo é empregado. Todo mundo está trabalhando e carregando o piano junto e tendo o ônus e o bônus desse processo coletivo. Eu faço parte de uma cooperativa de desenvolvimento de software. Eu não estou aqui teorizando sobre isso, eu vivo isso no meu cotidiano de trabalho. Mas isso pode ser aplicado em qualquer realidade. Isso pode ser aplicado a uma produtora cultural, a uma escola, a qualquer tipo de empreendimento. E no caso aqui a gente está falando de um banco. A gente está falando de um banco comunitário. Ele opera, então, atividades de crédito, ele também faz atividades de poupança, só que de forma autogestionária. Inclusive aqui eu grifei, né, clubes de troca e redes de cooperação. Porque na verdade nada mais é do que você criar uma rede de cooperação em uma comunidade, onde ele tem essa rede troca entre si e o banco, na verdade, medir essa troca com uma unidade, que é essa moeda social. Então isso que eu estou falando nada mais é do que uma coisa que já acontece bastante por aí. Eu não estou aqui inventando a roda, a gente só está falando de um software livre que dinamiza trocas solidárias, redes de cooperação que já acontecem hoje no território brasileiro. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo acessar um site chamado Cirandas. Eu tenho aqui ele carregado para vocês, ó. Essa plataforma aqui, ela é exatamente a rede social da economia solidária no Brasil. Aqui você pode buscar todos os empreendimentos que funcionam de forma autogestionária. Empreendimentos que escolheram não acordar todo dia e simplesmente seguir ordens de um patrão que está contratando você para o emprego. Resolveu acordar e empreender, ter um negócio e esse negócio ser coletivo e trazer o bem do seu vizinho, da pessoa que você está a fim de trabalhar coletivamente todos os dias, né? Não é sozinho que a gente vai conseguir fazer as coisas. Sempre é pensando que a gente tem como conseguir fazer as coisas acontecer melhor. Então, dessa forma, trata-se de uma organização da produção, do consumo, da distribuição de riqueza, né? Centralizada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizada pela igualdade. É mais importante todo mundo na organização estar bem do que alguém da organização está ganhando mais dinheiro ou a organização está necessariamente lucrando. Não é esse o objetivo de uma organização da economia solidária. A gente tem que dizer que é economia solidária, não é só economia, porque infelizmente a economia já automaticamente é economia capitalista. Então a gente tem que falar economia solidária para caracterizar uma economia que está mais preocupada em todo mundo que está ali está bem, do que necessariamente a organização está lucrando para seus acionistas ou para quem quer que seja. Então é muito mais importante o ser humano do que necessariamente o acúmulo de poder e de capital. Um exemplo de acúmulo de poder e de capital, que também motiva, né, a gente criar moedas solidárias, é, por exemplo, pensar quem são os proprietários do Brasil, né? Existe, na verdade, uma lista de organizações e de empresas que se apropriaram de bens comuns, de dados, de infraestrutura que são do nosso país, né? Então, na verdade, existe um site que foi feito em crowdfunding, né? Esse site não foi financiado por dinheiro público, mas foi um site financiado por pessoas que queriam saber que empresas são essas, né? Que empresas são que estão aqui nessa lista que detém um conjunto de infraestrutura e de poder. E é justamente essa concentração de poder, esses proprietários do Brasil, que dificultam a diminuição da desigualdade na nossa sociedade. Não é simplesmente o lucro desses proprietários do Brasil que vai gerar menos insegurança nas nossas ruas ou melhor informações que possam fortalecer. Então a ideia de criar economia solidária não é simplesmente fazer uma moeda para ser uma coisa paliativa. É pensar empreendimentos, startups, como aqui gosta muito o pessoal debater, startups que envolvam um bem comum,
um conhecimento que seja livre. O software livre é a maior prova de economia solidária. A gente não está patenteando código, a gente não está vendendo código para poder viver. A gente vende serviço, a gente vende um curso, a gente customiza um dado e trabalha atendendo uma demanda específica de um cliente. Software livre não é software gratuito. Você pode contratar nossa cooperativa de software livre para desenvolver, mas não necessariamente a gente vai, quando terminar o desenvolvimento, prender aquele código de um bem comum de uma sociedade que pode usufruir disso. Então é esse tipo de economia que motiva se criar moedas sociais. E moeda social em software proprietário também não faz muito sentido, né? Porque a gente está falando aqui de um bem comum, de uma economia que é de compartilhar dentro de um código que é de uma empresa que detém uma patente. Fica meio contraditório também esse tipo de discussão. O que eu estou falando aqui, então, antes de qualquer coisa... É um livro até antigo, já foi publicado há 14 anos atrás. Será que esse futuro já não é um pouco presente? Então esse cara aqui, que foi o Bernard Lietaer, ele mapeou cerca de 2.500 moedas complementares existentes no mundo. Então a gente não está falando aqui de uma coisa que só existe num laboratório. É uma coisa que a sociedade sempre usou para mediar seu escambo, né? Desde que você vai lendo aí civilizações antigas, até hoje, se você for procurar aqui, como eu vou mostrar, em empresas do nosso cotidiano, que tem aí seus pontos de vantagem, suas milhagens e suas moedas complementares, que elas acabam se tornando moeda e tem valor, né? Então, são esses tipos de moedas que a gente às vezes não enxerga no nosso cotidiano. Um exemplo, os pontos de fidelidade, programas de milhagem, feira de clubes ou rede de trocas. Tem alguns exemplos aqui no Canadá, nos Estados Unidos, e também a rede de comércio e trocas e corporativas recíprocas. O próprio crédito de carbono, quando foi discutido, nada mais era do que também um tipo de moeda complementar. É um tipo de moeda que ia estar valendo para debater ou não a destruição do meio ambiente, né? Que eu acho, na minha opinião, que não tem preço e que a gente não deveria estar debatendo isso em créditos de carbono. Mas a ideia de moeda social é uma tecnologia de autofinanciamento. É um instrumento de estrutura contratual com potencial para resolver ou atenuar o problema do desencaixe entre a disponibilidade de recursos e a necessidade não atendida. Então, na verdade, pensar em moedas sociais, moedas complementares, é pensar quando uma troca não encaixa, como é que a gente consegue, então, ter um crédito que é aceito naquele território e que você pode trocar entre várias pessoas trocando aquele crédito, né, aquela moeda. Então, existem algumas características, né, que a gente pode dizer. São práticas formais e informais de cooperação econômica entre participantes ligados por laços de proximidade ou por interesses comuns não transitórios. Por que não transitório? Porque se você tem um interesse comum comigo que é transitório, para que você vai armazenar uma moeda que eu tenho ou que você tem, se a gente não vai continuar trocando? Então, quando você tem uma rede de trocas já estabelecida, ou tem várias pessoas habitando o mesmo território, se vocês podem ali ter um potencial econômico de estabelecer trocas, vocês podem mediar isso por uma moeda complementar, que não seja necessariamente a moeda corrente. Isso, então, isso é utilizado para quê? Para financiamento de pequenas atividades econômicas, para proteção do meio ambiente, da cultura e de outros valores, ou seja, você pode ter algum tipo de financiamento comunitário para algum tipo de apresentação artística ou para produção cultural, para dinamização da atividade econômica do comércio local, para transformação do próprio sistema de trocas, porque você pode então ter muito mais eficiência nessas trocas do que ficar trocando sempre laranja por um site ou, por exemplo, uma cadeira por um design. Então você pode ter uma moeda social que circula entre todos esses bens que tem preço também nessa moeda e que podem ser trocados por ela. Então, a moeda social ou complementar, ela não tem o objetivo de substituir a moeda existente, mas você, na verdade, trabalhar em duas economias, você trabalhar na sua comunidade, no seu bairro, no seu prédio, na sua rua, com uma moeda que é aceita lá. Então, com certeza, na rua que vocês moram, vocês têm ali médico, você tem dentista, você tem padaria, você tem farmácia, você tem um conjunto de lugares econômicos onde você gasta seu dinheiro cotidiano. E você tem a possibilidade, então, de trocar, porque você programa, ou você desenvolve alguma coisa ligada à tecnologia, que você estaria no seu dia a dia trocando também por dinheiro.
Só que muitas vezes ninguém tem dinheiro para fazer a troca por dinheiro. Tá todo mundo aí numa crise, né? Nem todo mundo, né? 90% da população. Os proprietários do Brasil não estão em crise, mas a população tá. E a população não está preocupada simplesmente em deixar de comer ou deixar de se medicar quando precisa. Ela precisa fazer isso. Mas então como é que a gente cria uma economia que garante a abundância? Se eu planto laranja e eu estou com muita laranja, eu tenho uma abundância de laranja. Se tudo no mundo fosse mediado por laranja, eu estava feito. Só que não é mediado por laranja, é mediado por real. Ninguém no meu bairro imprime papel moeda. Só quem imprime papel moeda são os banqueiros. Então a gente não tem condições de conseguir mediar tudo por papel moeda. Então a ideia é exatamente utilizar uma moeda complementar para fazer com que esse trabalho gere bem-estar e justiça social. A minha laranja pode ser repartida se as outras abundâncias que tem no território forem repartidas comigo. Então é uma nova maneira de promover a integração das pessoas ao mercado de trabalho. Eu não estou falando essas informações aqui, ó, eu não estou falando da minha cabeça. Isso está na Constituição Brasileira, no artigo 193 e no artigo 203. Então lá em 88, quando escreveram a Constituição Brasileira, já previam a existência e a possibilidade da gente criar moedas complementares nos nossos territórios. Mas com que objetivo? Com um objetivo social, com um objetivo do bem comum. Não eram moedas sociais para uma pessoa acumular e virar milionária do banco comunitário. Não vai ser comunitário se uma pessoa for milionária nele. Então ele é um banco comunitário quando a comunidade se beneficia desse processo. Então a própria Constituição Federal Brasileira, seja ela cumprida ou não, seja ela lida por nós ou não, já prevê a existência desse tipo de moeda. Quais são as premissas, né, para você ter esse processo? Estabelecer regras de coordenação e funcionamento dessa moeda social. Como é que esse grupo vai aceitar uma moeda se o pessoal não debate e não acorda as regras de trocas, de funcionamento da moeda? Quais são os objetivos desse sistema? Ele quer financiar o quê? Ele quer fortalecer o quê? Todo mundo está de acordo com isso? Quais são os mecanismos de funcionamento? Ele vai funcionar como? É no meio físico? É no meio digital? Quais são as funções dela? Quais são as regras de emissão? Quem é que emite esse crédito? Quem é que fiscaliza isso? Tudo isso aqui tem que estar bem definido, do contrário, o sistema não tem credibilidade. E uma moeda, ela é baseada em credibilidade. Se um país dá o calote e todo o sistema financeiro deixa de acreditar naquele país, então aquela moeda não tem mais credibilidade no sistema financeiro. Se você está criando uma moeda, se você quer fazer uma moeda do seu bairro, ela tem que ter no mínimo credibilidade no seu bairro. Então, se você criar premissas públicas bem estabelecidas coletivamente, você está aqui dando um passo para a credibilidade do seu sistema financeiro local. Você está organizando o seu banco comunitário com uma aprovação coletiva e não com uma imposição individual das suas ideias. Então, isso aqui é fundamental para você estabelecer uma moeda social comunitária. O sistema de circulação, né? Como é que essa moeda vai circular? Como é que a pessoa vai poder fazer o resgate dela? A participação da entidade emissora que vai emitir essa moeda social, se essa participação dela é direta na economia, se ela é indireta, se o sistema é comunitário, não tem só um emissor, tem um grupo que emite, na verdade, esse crédito, e a responsabilidade também, quando as pessoas chegarem precisando resgatar isso, como é que isso vai garantir a credibilidade? Porque a segunda ameaça à credibilidade é quando uma pessoa tem o crédito, vai para gastar e não consegue usufruir. Ela vai dizer, então, peraí, esse crédito não é de verdade, né? Eu estava acreditando que isso aqui funcionava, agora que eu estou aqui para gastar, eu não estou podendo gastar. Então, você ter a responsabilidade de resgate atribuídas aos atores certos, garante que a pessoa que está usando aquele sistema econômico não vai se frustrar, e inclusive vai indicar ele para outras pessoas, e o sistema vai crescer. Então, existe também um custo de implantação e manutenção do sistema, e uma forma de organização social. Então, outras coisas importantes a serem estabelecidas são, por exemplo, o direito dos consumidores, mecanismo de solução de conflitos. Isso é fundamental também. Sempre a gente vai ter em relações humanas divergências, conflitos, questionamentos sobre qualidade de serviços oferecidos. E a gente tem que ter um PROCON, né, entre aspas, da nossa economia local, para evitar também que isso mine a credibilidade do sistema que você está montando. Se você vai montar isso, você tem que estar preocupado como é que você vai garantir que todo mundo está usufruindo disso e está tendo pelo menos uma justiça, né? Um direito comum, senão a gente descamba para o modelo atual que já é desigual, que já traz problemas suficientes. Então também são mecanismos de integração e cooperação com o sistema bancário, caso você vá fazer troca entre a sua moeda e o dinheiro corrente.
se você for fazer uma economia isolada, que você não converte uma moeda na outra, essa parte aqui, ó, de monitoramento e integração, você não precisa montar. Mas existem bancos comunitários no Brasil, como por exemplo o Banco Palmas, lá no Ceará, onde você pode trocar a moeda Palmas pela moeda real. Então é fundamental que o banco tenha essa integração e esse diálogo para evitar qualquer problema aí e qualquer fraude, né, envolvendo a moeda atual. Mas uma coisa também interessante quando a gente fala em moedas sociais é pensar o meio dessa moeda, né? Existe um debate extenso sobre moedas sociais. A moedas sociais é uma coisa que tem no Brasil há mais de 10 anos. Existem bancos comunitários que estão organizados na Bahia, no Ceará, como eu falei, no Rio Grande do Sul, lá no Pará, e são bancos que trabalham muitas vezes com moedas impressas, com moedas feitas numa impressora de computador, moedas feitas às vezes com barro. Lá em Santarém, no Pará, tem uma moeda chamada Muiraquitã, que ela é feita um sapinho de barro amazônico. Então ela é feita à mão, de maneira artesanal. Mas existe um problema muito grande, né? Se uma moeda real da gente já existe um grande risco de falsificação, existe um grande risco de alguém pegar, mesmo com marca d'água, mesmo com todas as coisas que o governo coloca, e falsifica esse dinheiro. Imagina você imprimindo uma moeda na sua impressora do seu informática, na impressora da sua casa. A quantidade de possibilidades de alguém fraudar esse sistema é absurda. A pessoa conseguir tirar uma cópia e começar a fraudar essa moeda, você vai ter que criar carimbo, assinatura, algum tipo de coisa que vá bloqueando isso. Então, pensar em moedas digitais já é um passo à frente nesse processo de banco comunitário que já vem aí há mais de 10 anos no nosso país, sem contar as outras experiências mundiais. Então, a gente, quando discute o que é uma moeda digital, a gente tem que tomar cuidado na diferença entre uma moeda virtual e uma moeda digital, porque existem as dois tipos de categorização. Uma moeda digital é quando você usa a internet como meio de troca, como meio de transação. Mas a moeda digital, ela tem um valor físico real. Você, com moeda digital, compra bens comuns que existem no mundo real. Já a moeda virtual, não. A moeda virtual, você não consegue comprar coisas do mundo real com ela. Ela existe muito em jogos eletrônicos. Quem gosta de jogar sabe que tem vários joguinhos que tem moeda e que tem vários itens de jogo que você pode comprar com moeda. E existe uma economia enorme acontecendo no mundo, gente ganhando muito dinheiro com isso, só que nada disso existe no mundo real, né? São armaduras, são espadas, são coisas que não existem no mundo real. Você não almoça com essa moeda, você não compra uma camisa se você estiver no sul passando frio com essa moeda, você compra uma armadura que não existe, tá entendendo? Mas, enfim, você gasta dinheiro real trocando por moeda virtual para depois. Né, que ele faz aqui essa discussão, inclusive ele fala, né, que digital currency, que é a moeda digital, né, a moeda digital, ela é como, por exemplo, o Bitcoin. Quem aqui já...
contraste, os digitais, você pode comprar bens físicos e serviços no mundo real. Então é exatamente o que o Bitcoin propicia hoje e que moedas sociais digitais também podem propiciar. O Bitcoin ele é conhecido como uma criptomoeda, porque ele é uma moeda baseada num sistema criptográfico e que também não é o caso de uma moeda social digital. Você pode ter uma moeda social digital que ela não é necessariamente criptografada. Você pode ter um modelo até ao contrário, às avessas, 100% transparente. Todo mundo vê o saldo de todo mundo sabe as transações de todo mundo, você escancara tudo, porque isso sim é social, isso sim é uma economia de bairro, todo mundo vai saber de tudo, porque a gente não está ali querendo esconder nada, a gente está querendo construir junto. E aí é um outro tipo de paradigma diferente do que a gente vive na economia real da gente, né? Para falar disso, né, para mostrar como é que a gente faz moedas sociais digitais, vamos parar de teorizar um mundo distante e vamos tentar mergulhar aqui em duas realidades bem concretas e bem reais que a gente tem aqui para apresentar. Uma delas é na Universidade Federal de Pernambuco. A gente não está tão longe dela. Se a gente pegar ali a BR e chegar ali na cidade universitária, existe uma concha acústica lá que desde 2013 criou uma moeda social aqui em Recife. E a gente trabalha lá com ela justamente dinamizando a economia da cidade universitária e da várzea. Também em Salvador, na Bahia, quem estiver lá passando pela Bahia, pode ir no Teatro Vila Velha, lá perto do Campo Grande, é o segundo maior teatro da cidade, e lá tem uma universidade de teatro, que também tem uma moeda social. E quem quiser estudar nessa universidade, não precisa pagar a sua mensalidade de dinheiro. É uma moeda lá da universidade. Então, dividindo essa economia, porque assim todo mundo acredita no saldo um do outro, o que o outro está fazendo, e está todo mundo de boa, trocando informações. É o bem comum essa economia, a economia de fazer uma universidade juntos. E quem quiser acessar também corais.org/conchativa, que é o movimento Conchativa, pode também ver a moeda concha, que é aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Essa aqui é a página do movimento Conchativa. Quem já estudou na Universidade Federal de Pernambuco, já passou por lá, sabe que tem uma concha acústica ali do lado do teatro, né? Meio abandonada. Quem passa por lá... Mas a gente percebeu que essa concha tinha um potencial enorme. Ela podia ser uma universidade de cultura, de software livre, de inclusão digital. Então a gente conseguiu, em parceria com o CRC Marista, que inclusive está com um espaço massa ali, no espaço aberto da Campus Party, a gente conseguiu uma doação de 10 computadores para a Concha. E começou em 2013 um movimento de ocupação cultural, onde já passaram mais de 80 bandas, onde a gente já conseguiu gravar em software livre diversos mestres de coco aqui de Pernambuco, diversos artistas de cultura popular, de rock, de rap, de reggae, de cultura independente como um todo. A última atração que passou por lá que a gente gravou foi a banda Nizambi, que é lá da Várzea, fez 11 anos agora de estrada, e a gente gravou eles lá, 2.500 pessoas participando desse processo. E essa ocupação da Concha, ela não funciona de graça, porque a gente não tem apoio financeiro da universidade para fazer o movimento acontecer. A universidade há 3 anos aceita que a gente está lá, né? Nós fazemos parte da rede de pontos de cultura aqui de Pernambuco, que é uma rede de coletivos culturais reconhecida pelo Ministério da Cultura. A gente tem um espaço para trabalhar lá, mas a gente tem que fazer a nossa própria economia. Então a gente criou uma moeda social aqui no Corais, onde a gente tem aqui, ó, todas as transações financeiras. Aumentei o zoom aqui, ó. Todas as transações financeiras da nossa economia. As pessoas que trabalham em ações culturais, as pessoas que também inscrição em cursos de extensão universitária, também contratar a produtora da gente para fazer alguns serviços, que é a produtora que funciona lá do lado da concha acústica. Então a gente tem uma economia solidária acontecendo nesse território. E todas essas transações, elas aconteceram em uma moeda social eletrônica. Então tá aqui, ó,
Eduardo pagou ao Murri Café 50 conchas. Teve um mutirão de limpeza e Sandro recebeu... teve um mutirão de limpeza e Eduardo recebeu aqui 80 conchas. Sandro pedalou com a Rádio Ciclo, que é uma bicicleta que a gente tem uma rádio comunitária numa bicicleta. Ele ganhou 16 conchas para isso. A mesma coisa aconteceu comigo, que eu fiz uma circulação só e ganhei 8 conchas. Então a gente tem aqui todo o processo econômico envolvendo aqui diversas pessoas. Fabiola, tem o El, tem aqui outras pessoas também que participaram, Thomas Enlazador. Então um conjunto de pessoas onde a gente está vendo aqui O mais interessante, pessoal, é que eu não estou nem logado. Ó. Se eu quisesse me logar no sistema, eu tinha que entrar com minha senha ali. Eu estou falando de uma informação que está pública na internet. Então, se 3 horas da manhã qualquer pessoa quiser fazer uma auditoria nessa economia aqui, o convite já está dado, a porta já está aberta. Então, a gente está aqui escancarando a informação justamente para que as pessoas respeitem e valorizem a nossa moeda. Porque essa moeda aqui, quem tem ela, trabalhou por ela, mereceu ela. E quem quiser saber por quê, pode vir aqui e ver o extrato de cada um e qual foi o trabalho realizado por ele. Então, essa é um tipo de economia que a gente consegue fazer e dinamizar um pouco a oferta de coisas que a gente tem disponível no território. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa é a tabela de ofertas, produtos e conhecimentos que a gente oferece na produtora colaborativa PE. Então, quem quiser comprar uma camisa custa hoje 30 conchas. E a gente tem 20 camisas disponíveis por mês. Quem quiser comprar um CD custa 5 conchas. E a gente tem 140 CDs disponíveis por mês. Quem quiser contratar a gente para fazer identidade visual, cartão de visita, panfleto, folder, cartaz, spot de áudio, registro fotográfico, de vídeo, criar um blog, de design, gravação de CD, se inscrever em alguma extensão universitária, algum curso que a gente esteja oferecendo, tudo isso está disponível nessa moeda social que a gente criou. Mas como é que eu adquiro essa moeda? Pô, eu gostei, eu quero fazer uma marca, ou quero usufruir de alguma coisa dessa aqui que você listou. A gente tem aqui uma tabela de atividades que a gente paga hoje em conchas. Então, uma pessoa que apoiar a gente na comunicação de um evento, ela vai ganhar, trabalhando em 2 eventos, 50 conchas. Então, se ela fizer o registro fotográfico, se ela cobrir ou divulgar nas redes sociais o trabalho que a gente está fazendo lá na concha, ela recebe nessa moeda. Se ela ajudar na montagem e desmontagem do palco, nas ações de produção, ela também ganha. Se ela fizer um apoio ali, ficar ali perto da entrada da bilheteria, ficar com um rádio, passar informação para a gente, ficar trabalhando ali, dando um apoio à segurança, ela também ganha. Se ela ficar na frente dos banheiros que a gente tem lá da concha, do outro lado, só olhando se está tudo em ordem ou se alguém está gritando ou pedindo alguma coisa para a gente avisar, a gente também apoia. Então, qualquer apoio em eventos é remunerado nessa moeda social. Quem adotar uma área verde ali da concha, a concha está lá, o mato está crescendo. Se alguém quiser ajudar a cuidar de uma área verde, fazer um trabalho de jardinagem, uma vez por mês, isso é terapêutico, faz bem para a alma. Quem quiser adotar ali uma área verde, ganha 80 conchas, pode usufruir de um monte de coisa. Comprar camisa, comprar CD, almoçar, existe uma abundância para isso. Então, para fechar no outro exemplo que eu estava falando, já que eu já estou caminhando para o final, eu queria abrir para as perguntas também. Isso não acontece só na Universidade Federal de Pernambuco. Isso acontece também no Teatro Vila Velha. Então eu estou aqui numa página que é corais.org/livre e eu tenho aqui todas as transações das pessoas que trabalharam no Teatro Vila Velha, receberam tempos e com isso pagaram a mensalidade da sua universidade. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, pessoas que fizeram audiodescrição, fizeram... Vou baixar mais aqui. Controle de frequência, desmontagem de palco, produção de espetáculos. Além disso servir como aprendizado, eles estão estudando artes cênicas, eles estão trabalhando dentro de um teatro, eles são remunerados por isso e eles amortizam a mensalidade deles. Mas quanto é que custa para estudar no Teatro Vila Velha? A gente fez uma coisa que a economia solidária tem como base de funcionamento, que é o preço aberto. Você já imaginou você chegar para almoçar num lugar, ver ali que o prato custa R$20 e saber quanto é que o cozinheiro ganha, quanto é que o garçom ganha e quanto é o lucro do dono do restaurante? Isso seria muito bom, né? A gente estaria abrindo a caixa preta, né? É o preço proprietário. A gente fala muito de software livre e software proprietário, mas tem o preço proprietário que ninguém abre, né? Quanto é o lucro do patrão? Será que é 50% do valor? Então aqui, ó, a gente abriu o preço da mensalidade.
quanto é o gasto de insumo, fita de vídeo mini DV, quanto é cada pessoa que trabalha no teatro, quanto é a manutenção dos espaços, quanto é a parte financeira. Olha, isso aqui tudo deu R$25 mil por mês. Para ter aula todo dia e manter 30 pessoas estudando lá todos os dias, não é barato. É R$25 mil por mês. Só que isso aqui, dividido por 30, daria R$800 para as pessoas poderem pagar. Quem queria estudar teatro não tem R$800 por mês para pagar em Salvador. Salvador é uma cidade muito desigual. É uma das cidades mais desiguais do nosso país. Então as pessoas que querem estudar teatro lá, às vezes conseguem pagar R$100, R$150. Qual é a solução? Que elas paguem uma boa parte em moeda social e que elas paguem os R$100 em dinheiro para cobrir, por exemplo, a fita mini DV. Não dá para a gente pagar a fita mini DV em moeda social, tem que pagar em dinheiro. Então a gente conseguiu fazer uma proporção onde elas pagavam inicialmente R$170 em dinheiro e R$680 em moeda social. Só que uma moeda vale R$2. Então, na verdade, eram 342 tempos e R$171. Então isso depois foi evoluindo, o pessoal ainda pediu para baixar um pouco, a gente acabou estabilizando em R$100. As pessoas pagam R$100 em dinheiro e R$700, que dá equivalente a 350 tempos em moeda social. Só para mostrar o quanto isso deu certo, gente, esse aqui é o retrato do nosso banco comunitário. Já foram realizadas 1.792 transações financeiras nesse banco. Esse banco está aí, vocês podem ver. Do valor da sua mensalidade. E eles estudaram teatro, eles aprenderam artes cênicas fazendo isso. Isso também foi experiência para eles que estão estudando a área na qual eles estão também trabalhando, estagiando, entre aspas, lá no Teatro Vila Velha. E muitos deles acabaram também ficando no teatro e se envolvendo mais com essa organização. Eu já estou no final, eu queria abrir aqui para perguntas, para a gente ter o tempo mínimo aqui de fazer algumas considerações. Esse é um assunto muito extenso, não dá para a gente abordar tudo, mas tem muita informação nessa plataforma chamada Corais, www.corais.org. Tem um livro chamado Coralizando, foi um livro escrito a 16 mãos, toda online na plataforma, tem um capítulo sobre economia solidária, onde tem todos os passos para você poder se cadastrar, criar um projeto e criar seu próprio banco comunitário. Eu queria poder ter tempo de apresentar isso aqui para vocês, é muito simples. Qualquer pessoa que não precisa ser programador para criar um banco, é mais fácil você criar um banco comunitário do que você programar uma linguagem de programação complexa. Então, assim, é parâmetros, é informação, é cálculo de lastro, é cálculo econômico, mas qualquer um aqui pode criar um banco comunitário e pode diminuir a desigualdade do seu território. Basta você conseguir formar uma rede de pessoas que sonhem isso com você, que produzam também e que queiram trocar entre si. E isso daí você consegue organizar, encontrando interesses, né, casando, observando, porque todo território tem abundância. A única coisa que a maioria dos territórios não tem é uma casa da moeda, é um lugar onde se imprime dinheiro. Então a gente não deveria estar trocando tudo entre nós por um papel que é tão escasso para a gente e está sempre difícil, né? Chega e voa do nosso bolso. Então vamos tentar trocar pelo que a gente tem em abundância, porque a gente tem muita coisa para trocar. E a moeda social é só um balizador de trocas. A gente não é nada para a gente endeusar, é só uma panela onde a gente pode cozinhar muita coisa junto, se a gente compartilhar essa panela entre nós. Então eu agradeço a vocês e passo o microfone aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. O nosso dia a dia, qualquer pessoa, um processo de produção coletiva. Jatobá, a palestra foi muito boa e eu queria fazer uma pergunta. Pensando em estratégia de cidade, como é que você consegue conectar isso a empresas? A moeda social a mais de uma empresa? Será que existe algum exemplo de alguma coisa que possa ser feita desse tipo, em um bairro, alguma coisa desse tipo? Mas a gente tem, por exemplo,
uma empresa, no caso, para ela adquirir algum tipo de serviço que seja pago em moeda social. Exatamente. O nosso empreendimento na universidade. Se você tem um negócio, você precisa de audiovisual, você precisa de material. Né? Minha moeda é divulgação. Então vamos fazer o seguinte, a gente bota lá no meio. Mas vocês também atendem em real? Outra ótima pergunta. Você compra moeda? Não. Só que não. Tem mais alguém que queria fazer uma pergunta só para ficou só do lado de cá? Alguém quer? Vai ser a última porque eu já tô sem tempo aqui. Você falou sobre a moeda digital. A visão do governo em relação à moeda digital não é tão boa porque não paga os impostos e tem aquela questão do mercado negro. Mas a moeda social
ela tem algumas vantagens na comunidade local, né? E qual seria a opinião do governo em relação a essa moeda social? Seria útil substituir para Só finalizando, porque o tempo já está estendido, eu passei na minha apresentação que na Constituição Federal Brasileira está previsto que você tem o direito de criar moedas complementares para uso social no seu território. Se você não está visando o acúmulo de capital ou lucro, você tem como cidadão o direito de se empoderar de tecnologias sociais livres como essa para poder organizar e melhorar o bem comum da sua comunidade. Isso é um direito que o governo não pode te restringir de fazer. Às vezes faz, né? A gente tem, por exemplo, rádios comunitárias, que é um direito da sociedade se comunicar e que a Anatel fecha. E que muitas vezes a gente não tem direito a ter internet para todos no nosso país. Isso está restrito às teles e poucas empresas que dominam um bem comum, que é a internet para todos os brasileiros. Então, muitas vezes a Constituição brasileira teoriza uma coisa e na prática ela não acontece. Mas se a gente pegar em 88 lá, tem um direito lá no artigo 143, se não me engano, eu passei ali no slide, são 2 artigos que garantem esse direito. Mas a coisa mais importante é que a gente não está fazendo uma coisa que é, por exemplo, uma moeda que vai acumular. Ela é uma moeda que, por exemplo, na concha, quando você tem 1000 conchas, está bloqueado. Você não pode acumular mais moeda. E ela não converte para o real. Ou seja, ela é uma economia transparente que só acontece no seu território. Isso faz com que você possa ter, inclusive, bens que só são acessíveis para quem é do território. A camisa da gente, da produtora, custa 30 conchas, mas ela não custa R$60. Quem quiser ter uma camisa da gente, vai ter que trabalhar lá com a gente, vai ter que ganhar crédito e comprar essa camisa. Não adianta aí que Batista chegar lá com o dinheiro dele, não é um bom exemplo, né? Porque agora dizem que ele não tem mais dinheiro, mas tem bastante. Mas ele vai ter que varrer a concha lá, cuidar de uma área verde, apoiar um evento para poder ter uma camisa da gente. Então nem tudo nesse mundo o dinheiro compra, pelo menos não um dinheiro capitalista, talvez um dinheiro mais solidário. Obrigado, gente. Até logo.